Meu nome é Roberta Dairel e vou contar um pouco para vocês sobre minha tese intitulada Regeneração de Paisagens Antigas Climaticamente Tamponadas e Inférteis, defendida na UFMG em parceria com a University of Western Australia. As paisagens antigas climaticamente tamponadas e inférteis, OCBIL no acrônimo do inglês, estão entre os ambientes com maior diversidade de plantas do planeta. Essas paisagens são antigas na escala de milhões de anos e, durante esse tempo, os solos foram sendo continuamente intemperizados. Por isso, os solos são bastante pobres em nutrientes, especialmente o fósforo, abreviado como P. No meu doutorado, busquei responder como ocorre a regeneração por meio de sementes em OCBIOs. Foquei especialmente em plântulas e juvenis, fases consideradas como gargalo da regeneração. As diversas áreas em preto nesse mapa são OCBIOs. E na minha tese foquei em dois deles, o campo rupestre no Brasil e o Conga na Austrália. Primeiro, procurei comparar estratégias ecológicas de juvenis e adultos em campo rupestre. As plântulas e juvenis do campo rupestre são muito pequenos e bem difíceis de serem encontrados, o que foi um enorme desafio para toda a minha tese. Meus resultados mostraram que juvenis investem em folhas menos custosas e menos duráveis em comparação com adultos, o que significa investimento em crescimento mais rápido. Apesar disso, folhas de juvenis ainda são consideradas custosas quando comparadas a plântulas de outros ambientes, como de matas adjacentes, por exemplo. Demonstrei, portanto, que a principal estratégia ecológica de plântulas do campo rupestre é similar à dos adultos: crescer lentamente e tolerar estresses. Segui com a comparação entre plântulas e adultos no Conga da Austrália. Nessa foto, duas áreas são demonstradas: a área queimada, onde achamos plântulas, e uma área não queimada, onde mostramos adultos. Esse gráfico mostra no eixo Y a quantidade de fósforo nas folhas e no eixo X 6 espécies de plantas, pertencentes a 3 famílias diferentes: Fabaceae, Myrtaceae e Proteaceae. Resultados de plântulas são mostrados em laranja e de adultos em azul. Em geral, plântulas possuem mais fósforo nas suas folhas do que adultos. E a diferença mais expressiva foi entre adultos e plântulas da família Proteaceae. A gente pode ver pela seta vermelha que os adultos possuem bem menos fósforo do que as plântulas na seta verde. Nessa foto podemos ver, apontadas pelas setas, acúmulos de cinzas no solo após o fogo, o que ajudaria a fertilizar o solo. Minhas análises mostraram que, de fato, a área queimada possui mais fósforo devido à maior quantidade de fósforo inorgânico, que é o fósforo acessível para as plantas. Mas, no geral, esses valores ainda são baixíssimos, dentre os solos mais pobres em fósforo no mundo. Medi o conteúdo de fósforo para sementes de espécies amostradas. As espécies pertencentes à família Proteaceae apresentaram conteúdo de fósforo muito maior que as demais espécies. São as mesmas espécies que apresentaram maior conteúdo de fósforo em folhas. Um resumo, então, é que sementes parecem ser a maior fonte de fósforo para as plântulas de Proteaceae. E o fósforo no solo parece ser importante para espécies de outras famílias. Por último, utilizei o ecossistema da canga no quadrilátero ferrífero para investigar microhábitats associados com estabelecimentos de plântulas. Essas são algumas das plântulas encontradas, mostrando como são pequenas as plântulas desse ambiente. Esse gráfico mostra a abundância de plântulas no eixo Y associada a diferentes microhábitats no eixo X. No geral, foram encontradas mais plântulas associadas a arbustos de Mimosa calodendron do que a nenhum arbusto. Isso mostra, mais do que qualquer coisa, como a heterogeneidade desses ambientes influencia no recrutamento de plântulas. No geral, minha tese demonstra que a regeneração de OCBIO por meio de sementes é lenta e não consegue acompanhar o ritmo dos impactos antrópicos. Pude também caracterizar a riqueza de estratégias de plântulas e a complexidade das interações com os microhábitats nesse ambiente. Muito obrigada!